a nossa cultura e seus segredos. Olá, vamos aprender sobre a nossa cultura e os povos que ajudaram a construir o Brasil? É como uma grande aventura. Cultura é tudo que a gente aprende e compartilha com as pessoas de um lugar. São os nossos jeitos, as nossas festas, os nossos conhecimentos. As formas como aprendemos e mudamos essas coisas também fazem parte da cultura. Muitos povos diferentes ajudaram a formar a cultura do Brasil. O Brasil foi formado por 3 povos muito importantes: os indígenas, os africanos e os europeus. Cada um deles trouxe seus conhecimentos, festas e jeitos de viver. Quando os portugueses chegaram aqui, eles precisaram da ajuda dos indígenas para sobreviver, pois não conheciam a terra. Eles aprenderam sobre os caminhos, os alimentos da floresta e até como fazer remédios. Os indígenas também aprenderam coisas com os portugueses, mesmo lutando contra eles. Muitos portugueses aprenderam as línguas indígenas e muitos indígenas aprenderam a falar português. Algumas palavras indígenas, como jabuticaba, jacaré-lambari e perereca, são usadas até hoje. A cultura brasileira também ficou mais rica com a chegada de diferentes povos africanos. Eles trouxeram costumes, tecnologias, danças, comidas, instrumentos musicais e muitas outras coisas. Sabe os terreiros de candomblé e umbanda? Eles são lugares que mostram muito da cultura africana na sua arquitetura e nas plantas que tem em volta. Lá tem muita dança em círculos ao som de tambores. Instrumentos como o berimbau, o agogô e o recureco vieram da África. Junto com o pandeiro viola e a rabeca, que são de Portugal, eles são usados em muitas danças e festas, como as congadas, maracatus, capoeiras e reisados. A culinária brasileira também tem muita influência africana, principalmente na Bahia. Pratos como acarajé, vatapá, aluá e chinchim de galinha são parecidos com os feitos na África. Além disso, inhame, caju, noz de cola e a banana vieram da África. As religiões de origem afro-brasileira, como o candomblé e a umbanda, são muito especiais. Elas guardam memórias, festas e conhecimentos dos povos africanos que vieram para o Brasil. Nelas, a gente aprende sobre o uso de plantas e alimentos para cuidar do corpo e das emoções. Elas também mostram jeitos de se vestir e de viver em comunidade, buscando sempre o bem-estar e a saúde. Os terreiros são espaços que mantêm vivas essas sabedorias antigas. Sabia que muitas palavras que usamos vêm das línguas indígenas ou africanas? Palavras de origem africana: membro mais novo da família, casula pequeno, comércio de frutas e legumes, quitanda, instrumento musical parecido com um tambor, que faz som ao esfregar uma haste, cuíca, palavras de origem indígena, brinquedo de bater com as mãos em um objeto com penas, peteca, planta muito comum nas florestas do Brasil, com muitos tons de verde, samambaia, mamífero roedor grandão que vive em grupos. Capivara, existem muitos povos indígenas no Brasil, e cada um tem sua história, seus costumes e sua língua. Alguns moram em aldeias e outros nas cidades, mas todos eles lutam para manter suas tradições. Hoje, no Brasil, existem 267 povos indígenas, quase 1,7 milhão de pessoas. Cerca de 622 mil moram em aldeias em terras indígenas, e mais de 1 milhão vivem nas cidades. Antigamente, há 500 anos havia mais dos 5 milhões de indígenas aqui. Terra indígena é um lugar protegido por lei, onde os povos indígenas têm o direito de viver e usar os recursos naturais. A palavra índio veio de um engano. Os europeus chamaram os primeiros habitantes das Américas de índios porque pensaram que tinham chegado à Índia, o escritor. Daniel Munduruku disse que a palavra índio faz as pessoas pensarem em algo do passado, mas os indígenas vivem no presente. Ele explica que indígena é uma palavra melhor, porque significa originário, aquele que estava ali antes dos outros. As crianças indígenas aprendem de jeitos diferentes, dependendo do seu povo. Por exemplo, as crianças Panará vivem em aldeias com casas em círculo. Já os Marubo moram todos juntos em uma casa bem grande. Mesmo quem mora na cidade e vive parecido com quem não é indígena, continua sendo indígena, pois se sente parte do seu povo e quer manter as tradições. Nas aldeias, as crianças escutam histórias dos mais velhos, observam os adultos e participam das atividades. Assim, elas aprendem as tradições do seu povo. Muitas crianças indígenas vão à escola na aldeia, com professores indígenas. Elas aprendem a ler e escrever na língua do seu povo e em português. Além das aulas comuns,
Elas aprendem as histórias, costumes e tradições do seu povo. As crianças indígenas também adoram brincar. Nas aldeias, os brinquedos são feitos com o que a natureza oferece: barro, palha, sementes, madeira. Os adultos às vezes participam das brincadeiras. Um exemplo é o jogo Haine Kuputizu, do povo Kalapalo. É um jogo de resistência, onde o corredor tem que ir num pé só, como um saci, e não pode trocar de pé. Quem passa da linha de chegada, ganha. Alguns indígenas moram em aldeias em terras indígenas, mas outros vivem em cidades grandes, como a aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro. Maracanã significa semelhante ao chocalho em tupi. Nessa aldeia, os espaços são de todo mundo, e os moradores compartilham as casas e as atividades. A aldeia Maracanã surgiu em 2006, de um movimento de indígenas que ocuparam um prédio antigo. Esse prédio era o Museu do Índio que estava abandonado. Os indígenas ocuparam o local para protestar e para valorizar suas culturas. A aldeia abriga pessoas de diferentes povos indígenas e também recebe indígenas que estão de passagem pelo rio. Lá acontecem cursos e atividades culturais para todas as pessoas. O povo Chavante, que vive em Mato Grosso, aprende durante a vida toda, desde criança até ficar velhinho. Eles aprendem nos rituais e nas pequenas atividades do dia a dia. As crianças andam livres pela aldeia, observando os adultos e aprendendo as regras da sociedade. E para se divertir, tem o jogo da onça. É um jogo de tabuleiro para 2 jogadores, criado pelo povo Bororo. Em Mato Grosso do Sul, um jogador é a onça e o outro, os cachorros. Que legal aprender sobre a nossa cultura, não é? Ela é rica e diversa.